Isaías 3. O profeta, neste capítulo, prossegue prevendo as desolações que viriam sobre Judá e Jerusalém por seus pecados, tanto a dos babilônios quanto a que completou sua ruína pelos romanos, com alguns dos motivos da controvérsia de Deus com eles. Deus ameaça e privá-los de todos os apoios de sua vida e de seu governo, versos 1 a 3. 2. Para deixá-los cair em confusão e desordem, versos 4, 5 e 12. 3. Negar-lhes a bênção da magistratura, versos 6 a 8. 4. Para despojar as filhas de Sião de seus ornamentos, versos 17 a 24. 5. Para destruir todos os resíduos pela espada da guerra, versos 25 e 26. Os pecados que levaram Deus a lidar assim com eles foram: 1. Seu desafio a Deus, verso 8. 2. Sua insolência, ver. 9. 3. O abuso de poder para a opressão e a tirania, versos 12 a 15. 4. O orgulho das filhas de Sião, verso 16. No meio do capítulo, o profeta é orientado sobre como se dirigir a pessoas específicas. 1. Para assegurar às pessoas justas que tudo lhes correrá bem, apesar das calamidades gerais, versos 10. 2. Para assegurar às pessoas iníquas que, por mais que Deus possa, em julgamento, lembrar-se da misericórdia, ainda assim isso irá mal para elas, ver. 11. Que as nações da terra, neste dia, dessem ouvidos às repreensões e advertências que este capítulo dá. Julgamentos denunciados, 758 AC. 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. 2. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. 3. O capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. 5. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um, ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil, contra o nobre. 6. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai: Tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob teu governo esta ruína. 7. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo: Não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. 8. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá, caída. Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O profeta, no final do capítulo anterior, deu a advertência necessária a todos para não confiarem no homem ou em qualquer criatura. Ele também deu uma razão geral para essa cautela, tirada da fragilidade da vida humana e da vaidade e fraqueza dos poderes humanos. Aqui ele dá uma razão específica para isso. Deus estava agora prestes a arruinar todas as suas confianças nas criaturas, para que eles não encontrassem nada além de decepções em todas as suas expectativas em relação a elas. Verso 1. O esteio e o cajado serão tomados. Longe, todos os seus apoios, de qualquer tipo, todas as coisas em que confiavam e nas quais procuravam ajuda e alívio. Sua igreja e reino já haviam envelhecido e iriam decair, e eles estavam, à maneira dos homens idosos, Zacarias 8 verso 4, apoiados em um cajado. Agora Deus ameaça tirar seu cajado, e então eles devem cair, é claro, para tirar os esteios da cidade e do país, de Jerusalém e de Judá, que na verdade são esteios um para o outro, e, se um falhar, o outro sente isso. Aquele que faz isso é o Senhor dos exércitos, Adon, o Senhor que é ele mesmo o esteio ou fundamento. Se esse suporte partir, todos os outros certamente se romperão sob nós, pois ele é a força de todos eles. Aquele que é o Senhor, o governante, que tem autoridade para fazê-lo, e o Senhor dos exércitos, que tem a capacidade de fazê-lo, ele tirará o suporte e o cajado. Jerônimo refere-se à decadência sensível da nação judaica depois de terem crucificado nosso Salvador. Romanos 11 versos 9 e 10. Prefiro tomar isso como um aviso a todas as nações para não provocarem Deus, pois se eles fizerem dele seu inimigo, ele pode e irá torná-los miseráveis. Vejamos os detalhes. A abundância deles foi um apoio para eles. É assim para qualquer pessoa. O pão é o sustento da vida. Mas Deus pode tirar todo o resto do pão e todo o resto da água. E é justo que ele faça isso quando a fartura de pão se torna uma iniquidade. Ezequiel 16 verso 49. E aquilo que foi dado para ser provisão para a vida é feito provisão para as concupiscências. Ele pode tirar o pão e a água retendo a chuva. Deuteronômio 28 verso 23 e 24. Ou, se ele permitir, ele pode tirar o sustento do pão e o sustento da água, retendo sua bênção, pela qual o homem vive, e não apenas de pão, e que é o sustento do pão. Mateus 4 verso 4.
e então o pão não é nutritivo nem a água refrescante. AG 1 verso 6. Cristo é o pão da vida e a água da vida. Se ele for o nosso esteio, descobriremos que está uma boa parte que não deve ser tirada. João 4 verso 14, 6 verso 27. 2. O seu exército era um apoio para eles. Seus generais, comandantes e militares, estes serão levados embora, cortados à espada ou tão desanimados com as derrotas que encontrarem que abandonarão suas comissões e decidirão não agir mais, ou ficarão incapacitados por doença ou desanimados, a ponto de ficarem impróprios para os negócios. Os homens poderosos, e o homem de guerra, e até mesmo o oficial inferior, o capitão de 50, serão removidos. É um mau presságio para um povo quando seus homens valentes se perdem. Portanto, não deixe o homem forte se gloriar em sua força, nem qualquer povo confiar demais em seus homens poderosos, mas que o povo forte glorifique a Deus e a cidade das nações terríveis o tema, que pode torná-los fracos e desprezíveis. Capítulo 25 verso 3. 3. Os seus ministros de Estado foram um apoio para eles, para os seus homens instruídos, para os seus políticos, para o seu clero, para a sua inteligência e virtude? Estes também deveriam ser eliminados. Os juízes, que eram hábeis nas leis e especialistas em administrar a justiça, os profetas, a quem costumavam consultar em casos difíceis, os prudentes, que eram celebrados como homens de bom senso e sagacidade acima de tudo. Todos os outros que eram assistentes dos juízes, os adivinhos, assim é a palavra, aqueles que usavam artes ilícitas, que, embora fossem suportes podres, ainda assim foram mantidos, mas pode ser interpretado, como lemos, em uma boa sentido. Os antigos, mais velhos em idade, em cargo, o homem honrado, cuja gravidade de aspecto impõe reverência e cuja idade e experiência o tornam apto para ser um conselheiro. O comércio é um grande apoio para uma nação, até mesmo manufaturas e artesanato, e, portanto, quando todo o suporte for quebrado, o astuto artífice também será levado embora. E o último é o orador eloquente, o homem hábil no discurso, que em alguns casos pode prestar um bom serviço, embora não seja prudente ou antigo, expressando o bom senso dos outros em boa linguagem. Moisés não pode falar bem, mas Arão pode. Deus ameaça tirá-los, isto é, incapacitá-los para o serviço de seu país, tornando os juízes tolos, tirando a fala dos fiéis e o entendimento dos idosos, Jó 12 verso 17, etc. Para nós o que Deus faz com que seja, e não podemos ter certeza de que aqueles que nos foram úteis sempre o serão. 2. Para pôr fim aos seus dias, pois a razão pela qual não se deve confiar nos príncipes é porque seu fôlego sai. Salmo 146 verso 13 e 4. Observe que o afastamento de homens úteis pela morte, em meio à sua utilidade, é um sintoma muito ameaçador para qualquer povo. 4. O governo deles foi um apoio para eles. Deveria ter sido assim. É tarefa do soberano sustentar os pilares da terra. Salmo 75 verso 3. Mas aqui está a ameaça de que esta permanência lhes falhe. Quando os homens poderosos e os prudentes forem removidos, os filhos serão seus príncipes, crianças em idade, que deverão estar sob tutores e governadores, que entrarão em conflito uns com os outros e farão presa do jovem rei e dos filhos do seu reino em compreensão e disposição. Homens infantis, como os bebês em conhecimento, não são mais aptos para governar do que uma criança no berço. Estes os governarão, com toda a loucura, inconstância e perversidade de uma criança. E ai de ti, ó terra, quando teu rei é tal. Eclesiastes 10 verso 16. 5. A união dos súditos entre si, a boa ordem e o bom entendimento e correspondência que mantinham entre si eram um suporte para eles. Quando for esse o caso, um povo pode fazer melhor, embora seus príncipes não sejam como deveriam ser. Mas aqui está ameaçado que Deus enviaria um espírito maligno entre eles também, como Juízes 9 verso 23, o que os tornaria prejudiciais e indesejáveis uns para com os outros. Verso 5. O povo será oprimido, cada um por seu próximo, e seus príncipes, sendo crianças, não terão cuidado de restringir os opressores ou aliviar os oprimidos, nem tem qualquer propósito apelar para eles, o que é uma tentação para cada homem ser seu próprio vingador. E, portanto, eles mordem e devoram uns aos outros e logo serão consumidos uns pelos outros. Então homo homini lupus, o homem se torna um lobo para o homem. Jusque datum celere, a maldade recebe o selo da lei, nec hospes habeus pititutus, o hóspede e o anfitrião correm perigo um do outro. 2. Insolente e desordenado com seus superiores. É um péssimo presságio para um povo quando a nova geração entre eles é geralmente intratável, rude e ingovernável, quando a criança se comporta orgulhosamente contra os antigos, enquanto deveria erguer-se diante da cabeça grisalha e honrar o rosto do velho. Levítico 19 verso 32. Quando os jovens são vaidosos e atrevidos, e se comportam com desdém para com seus superiores,
a sua conduta não é apenas uma reprovação para eles próprios, mas também traz consequências negativas para o público, afrouxa as rédeas do governo e enfraquece as mãos que a seguram. Da mesma forma, é ruim para um povo quando pessoas de honra não conseguem sustentar sua autoridade, mas são afrontadas pela base e pela mendicância, quando juízes são insultados e seus poderes desafiados pela multidão. Tem muito a responder àqueles por quem faz isso. 6. É uma certa permanência, algum apoio, esperar que, embora as questões possam estar agora mal geridas, ainda outras possam ser levantadas, quem poderá gerir melhor. No entanto, esta expectativa também será frustrada, pois o caso será tão desesperador que nenhum homem de bom senso ou substância se intrometerá nele. O governo irá mendigar. Verso aqui. 1. É dado como certo que não há maneira de reparar todas essas queixas e trazer as coisas de volta à ordem, a não ser por bons magistrados, que serão investidos de poder por consentimento comum e exercerão esse poder para o bem da comunidade. E é provável que esta tenha sido, em muitos lugares, a verdadeira origem do governo. Os homens acharam necessário unir-se em sujeição a alguém que fosse considerado adequado para tal confiança, a fim de garantir o bem-estar e a segurança de todos eles, estando cientes de que deveriam ser governados ou arruinados. Aqui está, portanto, o contrato original. Sê tu nosso governante, e estaremos sujeitos a ti, e deixa esta ruína estar sob tuas mãos, para ser reparada e restaurada, e então para ser preservada e estabelecida, e os interesses dela promovidos. Capítulo 58. 12. Tome cuidado para nos proteger pela espada da guerra de sermos feridos no exterior, e pela espada da justiça de sermos prejudiciais a outrem, e teremos fé e verdadeira lealdade a ti. 2. O caso é apresentado como muito deplorável e as coisas como tendo chegado a um ponto triste, pois, sendo os filhos seus príncipes, todo homem se considerará apto para prescrever quem será um magistrado, e preferirá seus próprios parentes, ao passo que, se os príncipes fossem como deveriam ser, caberia inteiramente a eles nomear os governantes, como deveria ser. 2. Os homens se encontrarão sob a necessidade até mesmo de forçar o poder nas mãos daqueles que são considerados adequados para isso. Um homem deve agarrar alguém pela violência para torná-lo um governante, percebendo pronto para resistir ao movimento. Não, ele insistirá com seu irmão. Enquanto, comumente, os homens não desejam que seus iguais sejam seus superiores, testemunhe a inveja dos irmãos de José. 3. Será considerado motivo suficiente para a preferência de um homem para ser governante o fato de ele ter roupas melhores do que seus vizinhos, uma qualificação muito pobre para recomendar um homem a um lugar de confiança no governo. Era um sinal de que o país estava muito empobrecido quando era raro encontrar um homem que tivesse boas roupas ou pudesse comprar uma toga de vereador ou de juiz, e isso era prova suficiente de que o povo era muito imprudente quando tinha tanto respeito por um homem com roupas alegres e um anel de ouro, Tiago 2 versos 2 e 3, que, por causa disso, o fariam seu governante. Teria feito sentido dizer: tu tens sabedoria, integridade, experiência, sê nosso governante. Mas foi uma brincadeira dizer: tu tens roupas, seja nosso governante. Um homem pobre e sábio, embora com roupas vis, libertou uma cidade. Eclesiastes 9 verso 15. Podemos aludir a isso para mostrar quão desesperador era o caso do homem caído quando nosso Senhor Jesus teve o prazer de se tornar nosso irmão. Embora não tenha sido cortejado, ofereceu-se para ser nosso governante e salvador, e para levar esta ruína sob seu domínio. 2. Aqueles que são assim pressionados a assumir cargos jurarão, porque, embora sejam considerados homens de algumas posses, ainda assim se sabem incapazes de suportar as exigências do cargo e de responder às expectativas daqueles que os escolhem. Verso 7. Ele jurará, levantará a mão, a antiga cerimônia usada para fazer o juramento. Não serei um curandeiro, nem farei de mim tirano. Observe que os governantes devem ser curadores, e os bons governantes o serão. Devem estudar para unir seus assuntos e não para ampliar as diferenças que existem entre eles. Somente aqueles que têm um espírito manso, quieto e pacificador são adequados para o governo. Devem também curar as feridas causadas a qualquer interesse do seu povo, através de aplicações adequadas. Mas por que ele não será um tirano? Porque na minha casa não há pão nem roupa. Se ele dissesse a verdade, era um sinal de que as propriedades dos homens estavam tristemente arruinadas, quando mesmo aqueles que tinham a melhor aparência realmente tinham falta do necessário, um caso comum e lamentável. Alguns que, tendo vivido na moda, estão dispostos a expor o melhor lado, ainda estão, se a verdade fosse conhecida, em grandes apuros e andam com o coração pesado por falta de pão e roupas. 2. Se ele não falasse a verdade, era um sinal de que as consciências dos homens estavam tristemente depravadas, quando, para evitar as despesas de um cargo, eles se carregariam com a culpa do perjúrio,
e, que é a maior loucura no mundo, amaldiçoariam as suas almas para poupar o seu dinheiro. Mateus 16 verso 26. 3. Seja como for, foi um sinal de que a situação da nação era muito ruim quando ninguém estava disposto a aceitar um lugar no seu governo, desesperado para obter crédito ou lucro com ela, que são as duas coisas visadas na ambição comum da preferência dos homens. 3. A razão pela qual Deus trouxe as coisas a esta triste situação, mesmo entre o seu próprio povo, que é dada pelo profeta ou por aquele que se recusou a ser governante, não foi por falta de boa vontade para com seu país, mas porque ele viu o caso desesperador e sem alívio, e seria inútil tentar. Verso 8. Jerusalém está arruinada e Judá caiu, e eles podem agradecer a si mesmos. Trouxeram a sua destruição sobre as suas próprias cabeças, porque a sua língua e as suas ações são contra o Senhor. Em palavras e ações eles quebraram a lei de Deus e com isso planejaram uma afronta a ele. Eles pretendiam ofendê-lo deliberadamente, desprezando sua autoridade e desafiando sua justiça. A língua deles era contra o Senhor, porque contradiziam seus profetas, e suas ações não foram melhores, pois agiam conforme falavam. Foi um agravamento do pecado deles que os olhos de Deus estivessem sobre eles e que sua glória se manifestasse entre eles. Mas eles o provocaram na cara, como se quanto mais conhecessem sua glória, maior orgulho eles tinham em menosprezá-la e transformá-la em vergonha. E é por isso que Jerusalém está arruinada. Observe que a ruína de pessoas se deve aos seus pecados. Se eles não provocassem a Deus, ele não lhes faria mal algum. Jeremias 25 verso 6. Julgamentos denunciados. 758 AC. 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, publicam seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma! Porque fazem mal a si mesmos. 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. 11. Ai do perverso! Mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres. Diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus prossegue em sua controvérsia com seu povo. Observe. 1. A base de sua controvérsia. Foi pelo pecado que Deus lutou com eles. Se eles se irritarem, olhem um pouco mais longe e verão que devem agradecer a si mesmos. Ai de suas almas! Pois eles recompensaram o mal para si mesmos. Ai de suas almas! Assim pode ser lido, em forma de lamentação, pois eles adquiriram o mal para si mesmos. Observe que a condição dos pecadores é lamentável e muito deplorável. Observe também que é a alma que está danificada e ameaçada pelo pecado. Os pecadores podem prosperar em suas propriedades exteriores, e ainda assim, ao mesmo tempo, pode haver aflição para suas almas. Observe, ainda, que quaisquer males que afetem os pecadores são de sua própria aquisição. Jeremias 2:19. O que aqui é acusado é: 1. Que a vergonha que deveria tê-los impedido de cometer seus pecados foi totalmente eliminada e eles se tornaram atrevidos. Isso endurece os homens contra o arrependimento e os amadurece para a ruína, tanto quanto qualquer outra coisa. A exibição de seu semblante testemunha contra eles que suas mentes são vãs, obscenas e maliciosas. Seus olhos declaram claramente que eles não podem deixar de pecar. 2 Pedro 2 verso 14. Alguém pode olhá-los de frente e adivinhar a maldade desesperada que existe em seus corações. Eles declaram seus pecados como Sodoma, tão impetuosas, tão imperiosas são suas concupiscências, e tão impacientes com o menor controle, e tão perfeitamente são todas as centelhas restantes de virtude que se extinguiram neles. Os sodomitas declararam seu pecado, não apenas pela grandeza do mesmo, Gênesis 13 verso 13, de modo que clamou ao céu, Gênesis 18 verso 20, mas por possuírem descaradamente aquilo que era mais vergonhoso, Gênesis 19 verso 5, e assim fizeram Judá e Jerusalém. Eles estavam tão longe de esconder isso que se gloriaram nisso, nas ousadas tentativas que fizeram de virtude e na vitória que obtiveram sobre suas próprias convicções. Eles tinham testa de prostituta, Jeremias 3 verso 3, e não podiam corar, Jeremias 6 verso 15. Observe que aqueles que se tornaram atrevidos no pecado estão prontos para a ruína. Aqueles que já passaram da vergonha, dizemos, já passaram da graça e depois da esperança. 2. Que seus guias, que deveriam orientá-los no caminho certo, os tiraram do caminho, verso 12.
Aqueles que te guiam, os príncipes, sacerdotes e profetas, te enganam. Eles te fazem errar, ou pregavam-lhes o que era falso e corrupto, ou, se pregavam o que era verdadeiro e bom, contradiziam-no com as suas práticas, e o povo logo seguiria um mau exemplo do que uma boa exortação. Assim destruíram os seus caminhos, derrubando com uma mão o que construíram com a outra. Que te beatificante! Aqueles que te chamam de bem-aventurado fazem com que você erre. Então alguns leem. Os seus sacerdotes aplaudiram-nos, como se nada houvesse de errado entre eles, clamaram paz, paz, para eles, como se não estivessem em perigo, e assim eles fizeram com que continuassem em seus erros. 3. Que os seus juízes, que deveriam ter patrocinado e protegido os oprimidos, eram eles próprios os maiores opressores. Os anciãos do povo e os príncipes, que tinham conhecimento e não podiam deixar de saber coisas melhores, que possuíam grandes propriedades e não estavam sob a tentação da necessidade de invadir aquelas que o cercavam, e que eram homens de honra e deveriam ter desprezado fazer uma coisa vil, ainda assim consumiram a vinha. A vinha de Deus, da qual eles foram designados para serem os cultivadores e guardiões, eles queimaram, assim a palavra significa. Eles fizeram tanto mal quanto seus piores inimigos poderiam fazer. Sal 80. 16. Ou arrancaram as vinhas dos pobres de sua posse, como Jezabel fez com as de Nabote, ou devoraram os frutos delas, alimentaram suas concupiscências com aquilo que deveria ter sido o alimento necessário das famílias indigentes. Os despojos dos pobres eram acumulados em suas casas. Quando Deus veio procurar bens roubados, ele os encontrou, e isso serviu de testemunho contra eles. Era para ser obtido, e eles poderiam ter feito a restituição, mas não o fizeram. Deus raciocina com esses grandes homens. Verso 15. O que você quer dizer com despedaçar o meu povo? Que causa você tem para isso? Que bem isso lhe traz? Ou, que mal eles lhe causaram? Você acha que recebeu poder para um propósito como este? Observe que não há nada mais inexplicável, e ainda assim nada que deva ser explicado com mais certeza, do que as injúrias e abusos feitos ao povo de Deus por seus perseguidores e opressores. Vocês moem os rostos dos pobres. Vocês os submetem a tanta dor e terror como se fossem moídos em um moinho, e certamente os reduzem a pó por meio de um ato de opressão após outro. Ou, seus rostos estão machucados e esmagados pelos golpes que você lhes deu. Você não apenas arruinou suas propriedades, mas também lhes causou abusos pessoais. Nosso Senhor Jesus foi ferido no rosto. Mateus 26 verso 67. 2. A gestão desta controvérsia. 1. O próprio Deus é o promotor. Verso 13. O Senhor se levanta para suplicar, ou se propõe a debater o assunto, e se levanta para julgar o povo, para julgar aqueles que foram oprimidos e abusados, e ele entrará em julgamento com os príncipes. Observe que o maior dos homens não pode isentar-se ou proteger-se do escrutínio e da sentença do julgamento de Deus, nem contestar a jurisdição da corte do céu. 2. A acusação é provada pela notória evidência do fato. Olhai para os opressores, e a expressão do seu rosto testemunha contra eles. Verso 9. Olhai para os oprimidos, e vereis como seus rostos são espancados e abusados. Verso 15. 3. A polêmica já começou na mudança de ministério. Para punir aqueles que abusaram de seu poder para maus propósitos, Deus coloca aqueles que não tiveram bom senso para usar seu poder para quaisquer bons propósitos. As crianças são seus opressores, e as mulheres os governam. Verso 12. Os homens que têm como fracos julgamentos e paixões fortes como mulheres e crianças. Este foi o pecado deles, que seus governantes fossem assim, e isso se tornou um julgamento sobre eles. 3. A distinção que será feita entre pessoas específicas, no prosseguimento desta controvérsia, verso 10 e 11. Diz ao justo: irá bem contigo. Ai dos ímpios, irá doente com ele. Ele havia dito, verso 9, que eles recompensaram o mal para si mesmos. Como prova disso, ele aqui mostra que Deus retribuirá a cada homem de acordo com suas obras. Se eles tivessem sido justos, tudo estaria bem para eles. Mas, se estiver doente com eles, é porque são maus e assim o serão. Assim, Deus expôs o assunto a Caim, para convencê-lo de que ele não tinha motivo para ficar irado. Gênesis 4 verso 7. Ou pode ser entendido assim: Deus está ameaçando os julgamentos nacionais, o que arruinará os interesses públicos. Agora, algumas pessoas boas podem temer que sejam envolvidas nessa ruína e, portanto, Deus ordena aos profetas que se consolem contra esses medos. Aconteça o que acontecer à nação injusta, que o homem justo saiba que ele não se perderá na multidão de pecadores. O juiz de toda a terra não matará os justos com os ímpios. Gênesis 18:25. Não, assegure-lhe, em nome de Deus, que tudo irá bem com ele. A propriedade do problema será alterada para ele,
e ele será escondido no dia da ira do Senhor. Ele terá apoio e conforto divinos, que abundarão como abundam as aflições, e assim tudo irá bem para ele. Quando toda a sobra de pão for tirada, ainda assim no dia da fome os justos ficarão satisfeitos. Eles comerão o fruto de suas ações. Eles terão testemunho de suas consciências de que se mantiveram puros da iniquidade comum e, portanto, a calamidade comum não é a mesma coisa para eles que é para os outros. Eles não trouxeram combustível para a chama e, portanto, não são eles próprios combustível para ela. 2. Algumas pessoas iníquas podem esperar escapar dessa ruína e, portanto, Deus ordena aos profetas que abalem suas vãs esperanças. Ai do ímpio, e haverá absinto e fel na aflição e na miséria. Há uma desgraça para as pessoas iníquas, e, embora elas possam pensar em se proteger dos julgamentos públicos, ainda assim isso será ruim para elas. Ficará cada vez pior para eles se não se arrependerem, e o pior de tudo acontecerá finalmente, porque lhe será dada a recompensa de suas mãos, no dia em que cada um receberá de acordo com as coisas feitas por meio do corpo. A vaidade das filhas de Sião, 758 AC. 16 diz ainda mais o Senhor. Visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. 17 O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. 18 Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua. 19 Os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes. 20 Os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos. 21 Os sinetes e as joias pendentes do nariz. 22 Os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas. 23 Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. 24 Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. 25 Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes, na guerra. 26 As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. A tarefa do profeta era mostrar a todo tipo de pessoas no que elas haviam contribuído para a culpa nacional e que participação deveriam esperar nos julgamentos nacionais que estavam por vir. Aqui ele reprova e avisa as filhas de Sião, conta a senhora sobre suas faltas, e Moisés, na lei, tendo denunciado a ira de Deus contra a mulher terna e delicada, sendo os profetas um comentário sobre a lei, Deuteronômio 28 verso 56, ele aqui lhes diz como elas sofrerão com as calamidades que estão vindo sobre elas. Observe. 1. O pecado cobrado das filhas de Sião. O profeta atesta expressamente a autoridade de Deus pelo que ele disse, para que não se pensasse que era impróprio da parte dele tomar conhecimento de tais coisas, e as senhoras se ressentissem. O Senhor diz isso. Quer elas ouçam, quer deixem de ouvir, deixe-a saber que Deus percebe e está muito descontente com a loucura e vaidade das mulheres orgulhosas, e sua lei toma conhecimento até mesmo de suas roupas. Duas coisas que aqui são acusadas, arrogância e devassidão, diretamente contrárias à modéstia, vergonha e sobriedade com as quais as mulheres devem adornar-se, 1 Timóteo 2 verso 9. Elas revelaram a disposição de sua mente pelo andar e pelos gestos, e pela leveza de sua postura. São arrogantes, pois andam com o pescoço esticado, para que possam parecer altos, ou, como se não pensassem que ninguém é bom o suficiente para falar com elas ou receber delas um olhar ou um sorriso. Seus olhos são libertinos, enganadores, assim é a palavra. Com seus olhares amorosos elas atraem os homens para suas armadilhas. Elas apresentam um modo formal e engomado de agir, para que as pessoas possam olhar para elas e admirá-las, e saber que estiveram na escola de dança e aprenderam o passo do minueto. Elas vão picando, ou tropeçando bem, não querendo colocar nem a sola do pé no chão, em busca de ternura e delicadeza. Fazem um tilintar com os pés, tendo, como alguns pensam, correntes, ou sininhos, nos sapatos, que faziam barulho. Andam como se estivessem acorrentados, assim alguns leem, como um cavalo atropelado, para que ele possa aprender a andar. Assim Agag veio delicadamente. 1 Samuel 15 verso 32. Um semblante afetado tão agradável não é apenas uma força sobre aquilo que é natural e ridículo diante dos homens, homens sensatos, mas como é uma evidência de uma mente vaidosa, é ofensivo a Deus. E duas coisas agravaram isso aqui. Que essas eram as filhas de Sião, a montanha sagrada, que deveriam ter se comportado com a seriedade que convém às mulheres que professam piedade. 2. Que deveria parecer, pela conexão, que elas eram as esposas e filhas dos príncipes que estragavam e oprimiam os pobres.
verso 14 e verso 15, para que pudessem manter o orgulho e o luxo de suas famílias. 2. As punições ameaçadas por este pecado, e elas respondem ao pecado como o rosto responde ao rosto num espelho, verso 17 e verso 18. 1. Elas andavam com o pescoço esticado, mas Deus ferirá com uma crosta o alto de suas cabeças, o que abaixará suas cristas, e as deixará com vergonha de mostrar a cabeça, sendo por isso obrigadas a cortar os cabelos. Observe que as doenças repugnantes são frequentemente enviadas como justo castigo do orgulho, e às vezes, são o efeito imediato da lascívia, com a carne e o corpo sendo consumidos por ela. 2. Elas não se importavam com o que gastavam ao se vestirem com uma grande variedade de roupas finas, mas Deus as reduzirá a tal pobreza e angústia que não terão roupas suficientes para cobrir sua nudez, mas sua falta de beleza será exposta através de seus trapos. 3. Elas gostavam muito e se orgulhavam de seus ornamentos, mas Deus as despojará desses ornamentos, quando suas casas forem saqueadas, seus tesouros saqueados e eles próprios levados ao cativeiro. O profeta aqui especifica muitos dos ornamentos que eles usavam tão particularmente como se ele fosse o guardião de seu guarda-roupa ou os tivesse atendido em seu camarim. Não é de todo relevante perguntar que tipo de ornamentos eram esses respectivamente e se as traduções expressam corretamente as palavras originais. Talvez daqui a 100 anos os nomes de alguns dos ornamentos que estão agora em uso em nossa própria terra serão tão pouco compreendidos quanto alguns dos agora mencionados aqui. As modas mudam, e o mesmo acontece com seus nomes, e ainda assim a menção deles não é em vão, mas tem como objetivo expor a loucura das filhas de Sião, pois 1. Muitas dessas coisas, podemos supor, eram muito estranhas e ridículas, e se não estivessem na moda, teriam sido ridicularizadas. Eles eram mais adequados para serem brinquedos para as crianças brincarem do que enfeites para os adultos irem ao Monte Sião. 2. Aquelas coisas que eram decentes e convenientes, como o linho, os capuzes e os véus, não precisavam ser fornecidas em tanta abundância e variedade. É necessário ter roupas e trajes próprios para que todos os tenham de acordo com sua posição. Mas que ocasião houve para tantos trajes mutáveis? Verso 22. Para que não possam ser vistos 2 dias juntos no mesmo terno. Devem ter, como fala a homilia contra o excesso de vestimenta, um vestido para o dia, outro para a noite, um longo, outro curto, um para o dia de trabalho, outro para o dia santo, um desta cor, outro daquela cor, um de tecido, outro de seda ou damasco, um vestido antes do jantar, outro depois, um da moda espanhola, outro da Turquia, e nunca se contenta com o suficiente. Tudo isso, como é uma evidência de orgulho e vã curiosidade, também precisa gastar muito na gratificação de uma luxúria vil que deveria ser expressa em obras de piedade e caridade. E é bom que os inquilinos pobres não sejam torturados, ou que os credores pobres não sejam defraudados para apoiá-lo. 3. A enumeração dessas coisas sugere o cuidado que eles tinham com elas, o quanto seus corações estavam voltados para elas, que relato exato elas mantinham delas, quão gentis e críticas eram sobre elas, quão insaciável era seu desejo delas, e quanto de seu conforto estava ligado a elas. Uma empregada não poderia esquecer nenhum desses ornamentos, embora fossem tantos, Jeremias 2:32, mas elas os relatariam tão prontamente e falariam deles com tanto prazer, como se fossem coisas do maior momento. O profeta não falou dessas coisas como pecaminosas em si mesmas, elas poderiam ser legalmente possuídas e usadas, senão como coisas das quais eles se orgulhavam e das quais deveriam, portanto, ser privadas. 3. Elas eram muito simpáticas e curiosas sobre suas roupas. Mas Deus faria daqueles corpos delas, que custavam tanto para embelezar e facilitar, uma reprovação e um fardo para elas. Verso 24. Em vez de cheiro doce, aquelas pastilhas, ou caixas, de perfume, casas da alma ou hálito, como são chamados, verso 20, margem, haverá mau cheiro, roupas sujas por serem usadas por muito tempo, ou de alguma doença repugnante ou curativos para a cura. Em vez de um rico cinto bordado usado para fazer as roupas ficarem justas, haverá um rasgo nas roupas por causa da dor, ou roupas velhas e podres rasgadas em trapos. Em vez de cabelos bem penteados, curiosamente trançados e empoados, haverá calvície, sendo os cabelos arrancados ou raspados, como era habitual em tempos de grande aflição, capítulo 15, verso 2, Jeremias 16, verso 6, ou em grande servidão, Ezequiel 29, verso 18. Em vez de um estômago, ou um lenço ou faixa, haverá um cinto de saco, em sinal de profunda humilhação, e queimando em vez de beleza. Aqueles que tinham boa aparência e se orgulhavam dela, quando forem levados para o cativeiro, ficarão bronzeados e queimados de sol, e observa-se que os melhores rostos são mais rapidamente prejudicados pelo clima. Com tudo isso, aprendamos. 1. Não ser simpáticos e curiosos sobre nossas roupas, não afetar o que é alegre e caro, nem ter orgulho disso.
2. Não estar seguro no gozo de nenhuma das delícias dos sentidos, porque não sabemos quando poderemos ser despojados delas, nem a que dificuldades poderemos ser reduzidos. 4. Elas planejaram com esses ornamentos encantar os cavalheiros e conquistar suas afeições. Provérbios 7 versos 16 e 17. Mas não haverá ninguém que se encante por elas. Verso 25. Teus homens cairão à espada, e os poderosos na guerra, o fogo os consumirá, e então as donzelas não serão dadas em casamento, como é no Salmo 78 verso 63. Quando a espada chega em comissão, os poderosos geralmente caem primeiro nela, porque estão mais dispostos a se aventurar. E, quando os guardas de Sião forem cortados, não é de admirar que as portas de Sião lamentem e pranteiem. Verso 26. Tendo os inimigos se tornado senhores deles, e a própria cidade, estando desolada, esvaziada ou varrida, assentar-se-á no chão como uma viúva desconsolada. Se o pecado for abrigado dentro das paredes, a lamentação e o luto estarão perto dos portões.